Shalom, boa noite meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu, irmão Rômulo Carvalho, estarei trazendo hoje mais uma mensagem a respeito do amuletos no mundo cristão, ou mundo gospel, como queiram, né? Temos pregado uma série de mensagens a respeito desses amuletos, né, que não passam de idolatrias dentro das igrejas, que muitas igrejas têm pregado falsas mensagens, o falso evangelho, e com isso tentando gerar nos irmãos uma falsa fé, uma falsa sensação de fé, com a desculpa de não, você é um objeto para o irmão apoiar sua fé. Está errado. Biblicamente isso está errado, tá? Como eu tenho falado várias vezes, citado o mesmo versículo, né, para que os irmãos entendam, né, a questão dos amuletos, né, que são objetos que as pessoas, que líderes hoje direcionam para os irmãos, para a igreja, e fala, pega isso aqui, não sei o que lá, ungido, isso ungido, aquilo ungido, objeto X ungido, objeto Y ungido, enfim, com falsos pretextos de que irmãos serão abençoados, e muitas das vezes lançam ofertas sobre aquele objeto, né? E os irmãos dão as suas ofertas com esses líderes usando pretextos de que você será abençoado. Tenho trazido para os irmãos textos bíblicos, né, para que os irmãos enxerguem a verdade e que o Espírito Santo de Deus possa conduzi-los à verdade de Cristo. Amém, amados? Antes de prosseguirmos, eu gostaria que o irmão compartilhasse, né, a mensagem de hoje com o máximo de pessoas possíveis, assim como as mensagens anteriores que ficam gravadas no canal. Os irmãos têm livre acesso. E, se possível, deixe o like, né, para que o YouTube possa ver que o conteúdo é um conteúdo bom e que mais pessoas sejam alcançadas pela verdade do Evangelho. Tá? Então, como de costume, vou ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 22. Precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procuram por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias executado na estaca, como criminoso. Para os judeus, esse é um obstáculo, e para os gregos é insensatez. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a insensatez de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Vou ler também, amados, Romanos, capítulo 15, versículos 18 e 19, que diz o seguinte: porque não ousarei, Paulo escrevendo aos Romanos, fala, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque não ousarei falar a respeito de nada, com exceção do que o Messias realizou por meu intermédio, para levar os gentios à obediência mediante minhas palavras e meus atos, por meio do poder de sinais e milagres, e mediante o poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém até Ilírico, por todo o caminho proclamei plenamente as boas novas do Messias. Bom, como eu tenho falado, antes de prosseguirmos, né, eu uso uma versão um pouco diferente, né, uma versão que eu adquiri há alguns anos, que ela é mais próxima aos manuscritos originais. E como sempre deixo registrado, caso o irmão queira saber mais detalhes, escreva no e-mail pregadorlogos@gmail.com, e eu terei o maior prazer de orientar os irmãos onde comprar, qual o nome da Bíblia, enfim, tá? Caso os irmãos tenham interesse. Bom, então, Paulo, né, de linhagem sacerdotal, da tribo de Benjamim, é um homem conhecedor do Antigo Testamento, muito bem. E quando ele se converteu, foi chamado para ser apóstolo ou emissário dos gentios, para que o evangelho chegasse até nós, ele, com todo o conhecimento que ele tinha no Antigo Testamento, ele não baseou
a sua pregação em objetos, como ele coloca aqui em 1 Coríntios 1, que eu acabei de ler, e Romanos. Os irmãos podem ler também Gálatas 3:1. Tá? Então, amados, ele não apoiou a fé dos irmãos, não direcionou os irmãos, não orientou os irmãos daquela época a apoiarem sua fé em nada, a não ser na unção do poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Ele não pregava outra coisa. E a pregação dele tinha autoridade, tinha ousadia, porque era na unção do Espírito Santo. Não tinha falácias, falcatruas, e enganando os irmãos com objetos. Ah, eu sou objeto santo, objeto consagrado. Mentira. O Evangelho não é isso, o Evangelho é simples. A palavra de Deus ela é simples. Aquele que crê e for batizado será salvo. O Evangelho é simples. Tanto que ele fala, por diversas vezes, não preguei nada além de Cristo crucificado, na unção e no poder de Deus. Então o texto, hoje, o tema hoje é o manto, né? Trazendo essa mensagem de hoje, como eu falei, nona mensagem, né? A respeito de amuletos no mundo cristão. E hoje vamos falar sobre o manto. Tá? Diversos mantos hoje em dia as igrejas implantam, né? Tem um manto sacerdotal que as pessoas colocam sobre os seus ombros para pregar a palavra de Deus. Mantos que são esticados na igreja e cobrem os irmãos saem passando a mão, com o pretexto de ser abençoado. Aí depois, faça uma oferta. Paulo não pregava nada disso, amados. Então, vamos ler Mateus 23, do 1 ao 7. Vou ler primeiro na versão que eu utilizo, depois vou ler na versão que os irmãos estão mais acostumados. E vou explicar os detalhes. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da Torá e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, tenham cuidado de fazer tudo o que eles dizem, mas não façam como eles fazem, pois eles falam e não fazem. Eles amarram cargas pesadas nos ombros das pessoas, mas não levantam um só dedo para ajudar a carregá-las. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos outros. Eles fazem tefilim bem largos e tzitziot compridas. Vou já explicar o que significa esses dois termos. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos melhores lugares nas sinagogas, e sentem prazer em receber cumprimentos especiais nas praças e de serem chamados Rabi, mestre. Vou ler na versão que os irmãos estão mais acostumados e têm mais acesso. Mesmo texto, Mateus 23, do 1 ao 7. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo o que eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestre pelos homens. Filactério, franjas, tefilim, tzitziot. Bom, vou ler um texto a respeito do que fala, do que significa isso. Tefilim, o texto que eu citei na Bíblia que eu utilizo, né? 2 caixas pretas de couro que contêm pequenos rolos com passagens bíblicas em seu interior. Êxodo 1,
Êxodo 13, 1 ao 16. Deuteronômio 6, 4 a 9, 11, 13 a 21. Durante as orações nas sinagogas, os homens fixam essas caixinhas no braço e nas testas, em obediência a Deuteronômio. O tefilim são chamados de filactérios, na maior parte das traduções. Usar os tefilim significa colocá-los no devido lugar. Mateus 23, 5, o texto que eu acabei de ler para os irmãos, de Mateus. Ele é Mateus 23, do 1 ao 7. Tzitziot. Não sei se a pronúncia está muito correta, até porque eu também não falo hebraico, tá bom, irmãos? Mas eu tento trazer o máximo de conhecimento possível para que o Espírito Santo possa iluminar a mente dos irmãos. Franjas feitas especialmente para serem colocadas nos quatro cantos do talit. Talit é aquele manto, né? Para cumprir as orações. Números 15, 37 e 41. Nos tempos antigos, incluindo seu primeiro século, o talit era uma capa ou um manto que fazia parte das vestimentas do dia a dia. Depois que as roupas pararam de serem confeccionadas com cantos, o judaísmo criou o talit, talitot, chalés de oração modernos para que as mitzvah ou orações possam ser cumpridas. Mateus 9, 20. Isso era uma prática do judaísmo. A igreja, no primeiro século, começou a utilizar, porém foi abolido. Só que o que mais impressiona hoje, amados, é que muitas igrejas estão abolindo a Cristo e estão trazendo objetos do Antigo Testamento para serem empregados nas igrejas, com a desculpa de apoiarem a sua fé, a nossa fé, nesses objetos, como eu acabei de ler. Mas Cristo crucificado, ressurreto, não tem sido pregado nas igrejas de hoje. E nem a mensagem de Cristo. Porque Cristo pregava: arrependei-vos, deixe os vossos pecados e se voltem para Deus, pois é chegado o reino dos céus. João, o emissor, ou como muitos chamam Batista de forma errada, já deixei uma mensagem no canal a respeito disso, pregava: arrependei-vos, raça de víboras. Quem achou que vai... Quem vos disse que escapará do juízo futuro? Então olha a carga que essas igrejas, esses líderes estão trazendo para as igrejas dentro das igrejas de hoje. A palavra de Deus não tem sido pregada com o objetivo de salvação. Ah, faça isso, apoie sua fé nisso, trouxe amuleto. Eles não usam esse termo, tá, irmãos? Entenda bem, eles não utilizam esse termo. Eu que estou trazendo esse termo para que os irmãos acordem. Mas dando desculpa de manto, de água ungida, rosa, e seja que for outras mensagens que eu já preguei aqui no canal a respeito do tema. E faça uma oferta disso, daquilo, você vai ser abençoado, sua vida vai prosperar. Sua vida, você vai enriquecer, vai fazer isso. O tema central do Evangelho de Jesus Cristo é salvação da vossa alma. Arrependa-se, se volte para Deus e abandone seus pecados. Porque a palavra arrependimento é mudança de direção. O que eu fazia de errado, ao momento que a partir do momento que eu me encontro com Cristo, eu deixo de praticar aquelas coisas erradas. Xingar palavrão, adultério, prostituição, idolatria e tantas outras coisas que eu já li aqui no canal. Já li aqui, deixei mensagem aqui. E os irmãos conhecem a palavra de Deus. Então, amados, desperta, acorde, para que não seja enganado, para que vocês não sejam mais enganados, iludidos por falsas promessas de líderes que apoiam sua fé em objetos com a desculpa de que
não é um ponto de contato com da sua fé para com Deus. Já ouvi isso. Minha família já ouviu isso. Dentro de igrejas. E está errado. A fé, como diz Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Eu não preciso ver, eu tenho que crer. Eu não vejo Deus, mas eu creio e tenho a certeza, a convicção de que Ele está comigo. E ponto. Isso é a fé. Vem a tempestade, vem a bonança. Vem as lutas e os momentos de paz. Eu sei que Ele está comigo. Isso é a fé. Eu não preciso apoiar, escorar em nada. A não ser na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas ouvir a palavra de Deus, como ela tem que ser pregada, pura, sem invenção, sem utilização de objetos, para que os irmãos apoiem sua fé unicamente no autor e consumador da fé, Hebreus 12, 2, que é Jesus, que é o Senhor Jesus. Então, amados, fujam. Poxa, irmão, o senhor está sendo radical demais, você está sendo radical demais. E por onde eu vou? Irmãos, procure igrejas que levem a sério o Evangelho. Procure lugares que levem a sério o Evangelho, que pregam o Evangelho como tem que ser pregado. É isso que nós temos que buscar hoje. Como eu li uma frase, certa ocasião, que diz o seguinte: se Jesus pregasse o Evangelho que está sendo pregado hoje dentro das igrejas, ele não seria crucificado. Porque os líderes religiosos que deveriam te conduzir à salvação por meio do Evangelho, uma mensagem de arrependimento, de que você abandone seus pecados e se volte para Deus, não estão pregando isso. Eles pregam tudo dentro das igrejas, menos o arrependimento. Menos o arrependei-vos, como João pregava, como Jesus pregava. Arrependei-vos, raça de víboras. Né, como Efésios 5,14. Pois todas as coisas reveladas são luz. Por isso é que se diz: desperta, dorminhoco, levanta-te dos mortos, e o Messias brilhará sobre vocês. A versão que os irmãos estão mais acostumados diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Mas agora olha como é que é forte essa mensagem, nessa versão. Pois todas as coisas reveladas são luz. Por isso é que se diz, desperta, dorminhoco, levante-se dos mortos, e o Messias brilhará sobre vocês. Então a mensagem aqui, amados, é para que você desperte. Estou trazendo, por meio do que Deus tem me direcionado, trazer luz para seus entendimentos, para que vocês não mais sejam enganados por falsas mensagens que muitas das vezes só visam lucro por conta daquilo que é pregado. Mas a palavra de Deus, o arrependimento, não tem sido pregado. Como o Senhor Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele não diz, não, você tem que ser o cara, você é isso, você é aquilo, não. Ele negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que negar a si mesmo? Muitas vezes você deixar de fazer a sua vontade. Às vezes pisa no seu calo, você quer esbravejar, quer falar, ainda que você esteja com o argumento certo. Mas muitas vezes o Evangelho, com essas atitudes, o negar a si mesmo, ele quer que você respira fundo, não, Senhor, toma o controle de todas as coisas. E Deus é que vai tomar a frente. E você descansa em Deus.
Essa é a mensagem. Pedro, da sua conversão, né, quando Jesus foi preso no Getsemane, ele cortou a orelha de um soldado. Quando se arrependeu, quando realmente ele se converteu, teve um encontro e foi cheio da unção do Espírito Santo de Deus, ele pregou a palavra por várias vezes. Certa ocasião foi preso, quando foi açoitado, e quando saiu da prisão, saiu rindo, feliz, porque foi participante do sofrimento de Cristo, porque Cristo tinha sido açoitado. Paulo, de perseguidor da igreja, permitiu a morte de Estevão. A capa de Estevão, suas vestes, foi jogada aos pés de Paulo. Quando se converteu, foi açoitado diversas vezes, mas manteve a sua fé, a ponto de dizer já no final de vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí tem crente que fala: não, se pisar no meu calo, eu brigo mesmo. Não, não é essa atitude que Deus quer. Se arrependa, muda. Mude. Cristo era o Rei da Glória. Era não, é, porque está vivo e está sentado à destra de Deus, do Pai Todo-Poderoso. Esvaziou de si mesmo, veio como um manso cordeiro para providenciar o Evangelho da nossa salvação, com a mensagem: arrependei-vos. Não, se arrepende que tu vai ficar rico, não. Não, arrependei-vos. Mude de atitude. Não é um manto sagrado. Para mim ser santo tem que pregar, botar um manto, né? Talite, enfim, tefilim. Para pregar, não, mensagem. Não, não é isso não, irmãos. É arrependei-vos. Busque a Deus. Eu falo sempre: meditem, leiam a palavra de Deus. Busque conhecimento da palavra de Deus. Ore, jejue. E Cristo vai esclarecer sua mente. E vai direcionar a sua vida. O objetivo principal do Evangelho é a salvação das nossas almas, para passarmos a eternidade com o Criador. E não a eternidade no sofrimento, no lago de fogo, no enxofre. Então, amados, pensem nisso. Fuja dessa coisa de manto, leve um pedacinho do manto. Ou a igreja vai ser coberta com manto, ungido, consagrado, passa a mão, tal. Não, não é isso. O Senhor Jesus fala: quando queres orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ali em secreto orará teu Pai. Ah, irmão, então não precisa da igreja, não. Estou dizendo isso. A própria palavra de Deus diz: não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Mas eu estou só trazendo a mente dos irmãos para que os irmãos reflitam a respeito desses lugares que pregam com esses objetos, com desculpas, enfim, seja qual o discurso que eles utilizarem, irmãos. Está errado. A palavra de Deus diz que está errado. Qual a diferença de eu utilizar esses objetos na igreja ou Israel no passado, né? Que deixou de servir o Deus vivo e foi servir a Moloque, a Astarote, a tantos outros deuses pagãos. Entenderam a mensagem? Olha como é que isso é profundo. Que diferença isso faz? A idolatria para Deus é pecado. É uma prostituição espiritual. Então, amados, sigam o caminho da verdade. Sigam este caminho. Siga este caminho. O Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas falam a meu respeito. Examinai as Escrituras. Eu coloquei da seguinte forma: porque elas falam do meu respeito. Essa versão que eu utilizo mais.
Então, amados, se apegue à palavra de Deus. Amém? Não vou me estender mais a mensagem. Eu só gostaria de trazer essa reflexão para os irmãos através dessa mensagem, da nona mensagem a respeito dos amuletos no mundo gospel. E como disse, amuletos é um termo que eu estou utilizando nessas mensagens para ilustrar tudo que tem sido pregado dentro das igrejas de forma errada, que está fugindo da palavra de Deus. E para que os irmãos atentem. Meu pastor falou isso, mas o irmão Ron falou aí. Quem está certo? Quem está certo é a palavra de Deus. Quem está certo é a palavra de Deus. Ah, mas o pastor X acha isso, o pastor Y. Se ele está fora da palavra, se ele não se enquadra aqui dentro, ele está fora da palavra de Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez, gostaria que os irmãos compartilhassem essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis, para que ela alcance bastante gente, bastantes irmãos, para que venham ser esclarecidos suas mentes. Amém, amados? Gostaria de fazer uma oração para encerrarmos a mensagem de hoje à noite, e que Deus venha abençoar cada um dos irmãos. Amém? Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, agora em nome do Senhor Jesus, meu Deus, onde essa mensagem chegar a cada irmão, cada irmã, ó Deus, onde essa mensagem chegar, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha agora, Deus, penetrar no mais íntimo do consciente, da alma, do espírito de cada um, Pai. E que todos os grilhões do inferno, todas as amarras do diabo sejam quebradas agora, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, e que vidas venham ser salvas, libertas e curadas em nome do Senhor Jesus, para a honra, glória e louvor do Teu nome, Pai. Abençoa cada vida, abençoa cada lar onde essa mensagem chegar, Pai. Abençoa cada vida, Pai, que elas venham ser despertadas pelo Teu Espírito Santo, Pai, porque é o Teu Espírito Santo, Pai, que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, Pai, a obra é Tua, a palavra é Tua, que o Senhor venha fazer a obra em cada vida, Pai. Nós Te louvamos, Te adoramos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, mais uma vez gostaria de agradecer aos irmãos pelo tempo que passamos juntos no meio dessa mensagem, e que os irmãos possam refletir, né? Se está chegando agora no canal, ouça as mensagens anteriores, está lá, Amuletos no Mundo Cristão. Tem parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, até a parte 8 e hoje a parte 9. E viram outras mensagens ainda com o mesmo tema, para tentar esclarecer aos irmãos o máximo possível. Amém, amados? Mais uma vez gostaria de agradecer a todos, um ótimo final de semana, abençoado, com a paz de Deus. Que Deus venha iluminar vossa mente e vossos corações. Amém? Shalom, boa noite, Deus abençoe a todos, um ótimo domingo abençoado na presença do Pai.